Ideias. Vamos juntas, vamos juntos, tecer ideias sobre educação pública. Olá! O Coletivo Tecendo Ideias continua com mais um podcast nesse mês de julho. A reflexão de hoje é sobre justiça curricular, uma concepção de currículo que demanda a participação de todos e todas que estão envolvidos e envolvidas na escola. Vamos juntos, vamos juntas ocupar a escola pública. E aí, Nívia, o que teremos hoje? Hoje teremos 3 programas: Ocupação Escola, Entrelaçando um pouco mais e Pontos e Linhas Culturais. No programa Ocupação Escola, teremos a participação de educandos e educandas, colocando seus aprendizados e possibilidades de participação. Depois, no programa Entrelaçando um pouco mais, ouviremos o que a professora doutora Branca Jurema Ponce, da PUC São Paulo, e o professor doutor Wesley Araújo pensam sobre justiça curricular. E no programa Pontos e Linhas Culturais, teremos uma música para nos ajudar nessa reflexão. E, por fim, tem a dica para ampliar conhecimento. E hoje indicamos o texto Justiça Curricular em tempos de implementação da BNCC e de desprezo pelo PNE, 2014-2024. Não deixe de ouvir até o final. Ocupa, ação, escola. Ocupa ação escola. Ocupação escola. Oi, eu sou Leandro, eu tenho 5 anos e gosto de cuidar dos tatu-bolas. E eu pego balde e coloco dentro neles, e coloco terra e mato para eles comerem. A Poniva me ensinou que só tem formiga rainha fêmea, não tem formiga rei macho. Olá, meu nome é Gustavo Pacheco Santos. Foi a escola mais respeitosa que eu passei até hoje na minha vida, mais democrática também, onde eu tinha muito espaço de voz, eu podia opinar nas coisas que aconteciam na escola, eu tinha espaço de poder também, né? Não só eu, mas todos os alunos, os estudantes, de grande maioria da periferia, como eu. E lá eu tive contato com muitas coisas que eu não tinha na escola pública, como com informática, estudos, aprender a usar a internet ao nosso favor, a buscar fonte de confiança, a estudar o Excel, por exemplo. A gente aprendeu muito, o Word também, e foi uma coisa necessária para o nosso emprego, né? E também tivemos várias aulas intelectuais, né? Até sobre a história do nosso país, sobre questões de legislação. A gente lê a Constituição, a gente lia junto a Constituição, que é um documento tão importante, né? E vários outros documentos envolvidos com legislação, com política também. E a gente tinha aulas de artes diversas, de esportes, de teatro, por exemplo, onde a gente tinha envolvimento com a prática. A gente teve a oportunidade de apresentar uma peça de teatro para o bairro em volta, para os bairros em volta, numa escola que era ao lado, que foi uma experiência muito importante para mim, para todos os alunos, né? Essas aulas de teatro também que formaram a minha personalidade, assim. Eu acredito que sou uma pessoa muito melhor depois que passei por essa escola. E todas essas rotinas que a gente tinha, uma alimentação saudável, reforçada, todo o respeito das professoras, foram muito importantes para mim. Olá, meu nome é Lorena e tenho 12 anos. Eu aprendi na escola que podemos decidir sobre o que queremos em coletivo. Eu fui membro do Conselho Mirim na escola. No Conselho Mirim, eu e meus amigos traziam problemas, desejos de melhoras, como ampliações de espaços e de brincadeiras. Tudo isso nós conseguimos fazer com o Conselho Mirim. E o Conselho Mirim é muito importante para todas as escolas. Então,
conversem com seus amigos e tenham certeza do que vocês querem. Tudo em grupo é mais fácil e divertido. Então, um beijo. Espero que tenha ajudado. Entrelaçando um pouco mais. Olá, professores e professoras. Meu nome é Wesley. Sou diretor de escola na educação básica e doutor em educação pela PUC São Paulo. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre as relações do currículo escolar com processos de democratização. Inicialmente, é importante destacar que o currículo da escola moderna sempre esteve sustentado na alta cultura e na suposta neutralidade de um conhecimento universal. E, portanto, uma neutralidade que sustentava a seleção de conhecimentos, métodos, estratégias, concepções, formas de avaliação, seriação, a disposição de alunos e alunas no espaço e a própria estrutura predial das escolas, que, sendo neutros, universais e da alta cultura, deveriam ser estendidos a todos ou quase todos. O que essa concepção oculta é que nenhum conhecimento é neutro e, assim, está carregado de interesses, expectativas e visões de mundo daqueles que definiram, que estabeleceram a seleção de qual conhecimento importa e deve ser curricularizado. Assim como Paulo Freire reiteradamente afirmava, a educação é um ato político. As formas de educar é que definirão o tipo de sociedade pretendida. Se educo alinhado, conformado com as formas de exclusão e dominação vigentes, demarco um caminho para que a sociedade assim se mantenha. Ao contrário, se educo com conhecimentos e práticas emancipatórias, vislumbrando um horizonte para outro mundo possível, terei assim caminhado e contribuído na formação de outras gerações alinhadas a esta perspectiva de sociedade. É claro que a realidade é mais nuançada. Em um outro momento podemos discorrer a respeito. Nesse momento, cabe salientar que essa concepção supostamente neutra de currículo, intencionalmente, esconde questões basilares para desvelar as relações entre currículo e processos de democratização. Essa forma de organização curricular, com seus tempos, arquitetura e conjunto de conhecimentos previamente elencados e hierarquizados, está a favor de quê e de quem, está contra o quê e contra quem. Eu diria que esse tipo de currículo escolar contribui para a manutenção do status quo. Em outro sentido, uma educação para um mundo mais justo, solidário, fraternal, educa tendo como pilar a construção de processos e relações democráticas. Aqui, vale salientar que, apoiado em Boaventura de Souza Santos, um pensador português que compreende que a democracia ocorre quando há transformação das relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada, quando há luta contra as três formas de dominação definidas pelo autor: o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. Um currículo que vislumbra a justiça social deve ter conhecimentos capazes de lutar contra essas formas de dominação. Conhecimentos e saberes da realidade inserida, dos territórios, dos educadores, que articulados a tantas outras formas de compreender a realidade, devem produzir saberes emergentes da luta, mas que devem também ser conhecimentos para a luta. Formas alternativas de economia devem ser ensinadas nas escolas, como muitas pessoas da periferia criam e recriam diariamente para sobreviver. Outras formas de arte, de práticas de lazer e atividades corporais, de linguagem, de relação com os territórios e o meio ambiente. É importante ainda que a escola ensine outras formas de decisão e deliberação que envolvam outros sujeitos, como as crianças, por exemplo. Conferências lúdicas, orçamento participativo criança, conselhos mirins, são exemplos possíveis que devem ser exercitados sempre balizados no reconhecimento e na valorização de saberes, de outras formas de compreender a realidade. Assim, as relações de poder vão se transformando em relações de autoridade partilhada, num espaço, a escola, que historicamente foi marcado pela imposição cultural de grupos que detêm o poder econômico e político.
uma concepção curricular que se alinha a essa perspectiva. Branca Jurema Ponce, eu sou professora da PUC de São Paulo, na área de educação, e alunas muito queridas, que gosto muito, me solicitaram que falasse um pouco sobre currículo. O currículo é uma prática social complexa, que envolve disputas, espaços de poder, escolhas culturais, exercícios de liberdade, exercícios de identidade, né? E no nosso caso, a gente defende, né, uma determinada forma de currículo, ou seja, a gente denomina de justiça curricular uma concepção de currículo. Tem muitas concepções de currículo, né? A concepção mais tradicional, uma concepção mais tecnicista, e nós estamos abraçando uma causa quando dizemos que queremos justiça curricular como uma concepção de currículo. O que é a justiça curricular? Qual é a proposta de currículo que ela tem? É um currículo pautado em direitos. Então, todos os sujeitos do currículo têm que saber os seus direitos, né? E tem que exercitar os seus direitos. Inclui pensar, construir, criar coletivamente esse currículo, confiar nos sujeitos escolares. Quem são os sujeitos escolares? Professores, alunos, coordenadores, diretores, e ampliando mais as famílias também dos escolares, né? E levando sempre em conta as experiências históricas democráticas que tivemos. Então, experiências fantásticas. Nós temos grandes pensadores, Paulo Freire, nós temos grandes pensadores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. A gente diz que a justiça curricular atua por meio de 3 dimensões. A dimensão do conhecimento, quer dizer, todo currículo tem lá os seus conhecimentos escolhidos. Que conhecimentos que eu escolho para colocar no meu currículo? A gente dirá, escolheremos os conhecimentos que produzam uma existência digna, uma existência humana digna, conhecimentos necessários para isto. É a partir deste critério que nós vamos selecionar. Quais são os conhecimentos ao longo do ensino fundamental, da universidade, que produzem uma existência digna? A segunda dimensão da justiça curricular é a dimensão de um cuidado. O cuidado aqui com todos os sujeitos do currículo, todos. Cuidado com o aluno, aluna, professor, professora, diretor. Ou seja, por exemplo, uma política pública para um professor, uma política pública que dê boas condições de trabalho, boa formação para esses professores, é um cuidado também. É um cuidado em todos os sentidos, um cuidado amplo, um cuidado ético. Essa é a segunda dimensão da justiça curricular. E a terceira dimensão da justiça curricular é proporcionar uma escola viva, onde se tenha uma convivência escolar democrática, solidária, porque nessa convivência, que também é currículo, se aprendem valores, se aprendem acolhimentos. Enfim, é fundamental que a gente considere essas 3 dimensões. Pontos e linhas culturais. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de
numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar, vai virar, vai virar. Educação é vida, educação é direito de todos. Ninguém tem direito de tirar aquilo que é direito nosso. A dica de hoje é um texto da professora Branca e do professor Wesley, que estiveram conosco nesse podcast. Esse texto está na revista E-Currículo da PUC São Paulo. O nome do texto é A Justiça Curricular em Tempo de Implementação da BNCC e de Desprezo pelo PNE 2014 a 2024. Para acessar, é só colocar o nome do texto na internet. Por hoje é só e até a próxima sexta!